Fernando, pode falar? Oi, professor. Só para tirar uma dúvida a respeito que foi abordado até agora, para fazer monitoramento, no caso, aqueles pontos lá, existe, é utilizado, por exemplo, avaliar a questão do volume da elipse dos zeros, a variação do volume da elipse dos zeros no decorrer do tempo? Então, Fernando, o que acontece, né? Esses elipsoides, né, ou elipses, dependem ali da geometria, né? Então, dependem da distância, né, do ângulo zenital da visada e tudo mais. Só que, assim, eles dependem, a grosso modo, vamos dizer. Por quê? Porque tu vai ter ali uma incerteza nas tuas medições ao nível do milímetro, tá? Com o equipamento, né? Então, aquela tua matriz de covariância das observações, né, ela vai estar ali ao nível do milímetro, né, ou ao nível ali do segundo de arco para o ângulo. É um valor muito pequeno. Aí ela vai ser multiplicada pela matriz A, né, a matriz das derivadas. Então, o que acontece? Vamos supor que a tua distância é 100 metros, tá? Numa campanha. Aí, na tua outra campanha, a tua distância foi 100 metros e 10 centímetros, né? Um deslocamento significativo aí, né? 10 centímetros. Só que se tu for pegar, fazer a derivada da distância ali, enfim, mas se tu for pegar e multiplicar ali 2, 3 milímetros de precisão por 100 ou por 100,01, né? Em termos práticos vai dar a mesma coisa, né? Então, não deve mudar muito, tá? Por isso que eu digo, tu pode fazer uma campanha para ter as coordenadas iniciais e a partir dela tu consegue fazer a pré-análise, né? Tu assume que as tuas demais campanhas vão ter uma precisão equivalente ali, porque a diferença que tu vai ter na geometria não vai ser suficiente para chegar a alterar ali as precisões dos pontos, né? Teria que ser uma diferença muito grande, tá? Para te chegar, de fato, a afetar ali os elipsóides de uma campanha para outra, né? Então, entre duas campanhas, tu pode assumir ali que tu vai ter a mesma matriz de covariância para os pontos, né? O que muda é o equipamento, aí beleza, aí trocou o equipamento, tu vai alterar as precisões. Se tu vai fazer 4, 6, 8, 10 ou 20 séries de leituras, né? Isso também afeta. Ou se tu vai alterar a geometria, né? Se tu vai usar mais um ponto de estação, né? Se tu vai alterar o teu ponto de estação. Aí, beleza, aí tu tem uma diferença significativa. Tá? Mas de uma campanha para outra, né, a diferença que tu tem nas coordenadas ali é insignificante para chegar a afetar essas incertezas, né, esses elipsóides de erros. Deu para entender a ideia? Não, perfeito, entendi a ideia. Oi, Evandro. Fala. Eu sempre associei a elipse relativa quando você tem a observação daquele vetor, que você vai ter a elipse relativa. Mas aí depois, naquele exemplo ali, eu fiquei em dúvida. É possível extrair a elipse relativa tendo dois pontos com suas elipses absolutas, para que a gente possa usar essa direção de visada para fazer essa análise que a gente fez ali daquele exercício? É possível, Rovani. Deixa eu voltar aqui. Então, a elipse absoluta, ela é a elipse do ponto, né? Então, ela descreve a incerteza naquela posição, naquele par de coordenadas que eu tive ajustado ali, né? A relativa, ela é a incerteza de um ponto em relação ao outro, tá? Então, qual que é a minha incerteza relativa de um ponto em relação ao outro, né? Isso que é o legal nela. Como é que eu obtenho ela? Né? Infelizmente, o adjust não tem ela implementado, né? Porque o que tu faria? Na aula 8 de ajustamento 1, se eu não me engano, eu mostro como é que se obtém a relativa. Tu vai considerar o seguinte, ó, tu vai considerar que tu vai ter um delta x, e esse delta x vale o x de um ponto menos o x do outro, e um delta y, né? E esse delta y vale o y de um ponto menos o y do outro. Aí tu tem
daí tu consegue propagar, né? Aí tu tem a matriz de covariância dos dois pontos e tu tem o teu sistema de equações, que é xj menos xy, j menos yi, enfim. Aí as tuas derivadas vão ser 1 e menos 1, né? Ou 0. Tu consegue montar ali uma matrizinha e aí tu consegue propagar. Então, tendo as duas elipses absolutas, tu consegue determinar a elipse relativa entre eles, né? E aí tu conseguiria fazer essa análise na elipse relativa, né? Aí o adjust tem as absolutas, mas não tem as relativas, né? E os comerciais, via de regra, não tem nem a absoluta, né? Aí, infelizmente, a gente fica refém, né? Daí, se tu quer ter, tu tem que implementar mesmo, né? Por assim dizer, tu tem que fazer o teu próprio programa, porque os programas em geral não fornecem essas análises, né? Mas dá para fazer. Ah, show de bola, não lembrava disso. Massa. Na aula 8 tem até um exemplo lá, acho que tem um exemplo numérico, se eu não me engano. Dá para ver lá depois. Tá. Agora a gente vai dar uma guinada no assunto, né? Não radical, né? Mas, enfim, a gente vai ver um outro tópico, que é um tópico muito interessante e muito pouco explorado, tá? Na literatura a nível nacional aí, tá? Que é a transformação S, né? E aí depois a gente vai ver a aplicação dela, né? Que é principalmente na questão do monitoramento de estruturas, tá? Sem ser a aula que vem na próxima, né? Então daqui 2 aulas a gente vai ver ali como utilizar ela na prática, né? E hoje a gente vai ver a ideia geral aqui da transformação S. Então, o que é a transformação S, né? Então, a transformação S, ela me permite transformar os resultados de um ajustamento para outro, tá? Desde que ambos sejam minimamente injuncionados, né? Então, aí eles têm apenas o número de injunções mínimas, né, necessárias para aquele problema, né? Então, eu não preciso fazer vários ajustamentos. Eu posso converter de um para o outro direto, por meio dessa transformação S. Ela é bastante útil nesse sentido. Qual que é a ideia dela, pessoal? Ó, vamos supor aqui que a gente tem um exemplo bem simples do nivelamento. Tá? A gente tem 3 pontos aqui. E aí a gente tem 3 desníveis, né? Entre eles aqui formando esse triângulo. Beleza. Aqui a gente tem ajustamento, né? Por quê? Porque a gente vai ter 3 observações, 3 desníveis, e para a gente resolver esse problema, a gente vai ter que fixar um desses pontos, né? Um desses pontos tem que ter uma altitude conhecida aqui de referência. Senão a gente não consegue resolver, né? Matriz singular e tudo mais, né? Então, a partir do momento que a gente fixa um desses pontos, a gente tem 2 incógnitas. Então, a gente tem 3 menos 2, 1. Né? A gente consegue ajustar com 1 grau de liberdade. Né? A gente tem um fechamento aqui e tudo mais. Né? A gente sai desse ponto, por exemplo, fixou ele, veio para cá com esse desnível, desce para cá com esse desnível, desce para cá com esse desnível. Bom, a gente sabe que a altitude calculada para esse ponto, né, vindo dessa última observação, tem que ser igual à sua altitude conhecida de partida. Né? Não vai ser, vai ter um erro de fechamento aqui e a gente consegue ajustar, né? Então a gente tem ajustamento. Aí o interessante aqui é o seguinte, ó, pessoal. O resíduo, ou seja, a diferença entre o desnível medido e o desnível ajustado, em cada um dessas 3 medições, tá? Ele vai ser sempre o mesmo, tá? Não importa qual for o ponto que eu for fixar aqui, tá? Eu posso fixar qualquer um deles, eu vou obter os mesmos resíduos, tá? Para essas observações. Então, aqui eu não precisaria da transformação S. Agora, obviamente, se eu fixar esse ponto, eu vou ter altitudes para esses 2. Agora, se eu fixar esse, agora eu vou ter outras altitudes, né? Para os demais. E se eu fixar esse, eu vou ter outras altitudes para os demais. Então, os resíduos podem até ser os mesmos, né? O resíduo ao nível do desnível, ao nível da observação. Mas o parâmetro, a altitude ajustada, ela vai depender de quem é o ponto de controle aqui. Então, de quem é a nossa injunção, né?
E aqui a gente só pode trabalhar com injunções mínimas, né? Tudo isso que eu estou falando só vale para injunções mínimas, nesse caso, só para um ponto fixo. Se eu tiver mais de um ponto fixo, já é um problema mais complexo, né? Porque aí é um sistema sobre-injuncionado, né? Mas, enfim. Então, aqui, ó, se eu fixar esse ponto de controle, eu tenho um resultado. Se eu fixar esse, eu tenho outro. Se eu fixar esse, eu tenho outro, né? Para as altitudes dos demais, bem como para suas matrizes de covariância. Então, os parâmetros ajustados e a matriz de covariância deles dependem de quem é as injunções mínimas do ajustamento. Então, a transformação S permite eu converter, né? Então, se eu tenho um ajustamento fixando esse ponto, por exemplo, ó, não, mas eu vou trocar o meu ponto de controle, agora eu vou ter esse aqui. Né? Eu não preciso ajustar de novo, eu consigo, pela transformação S, já saber qual que vai ser o resultado trocando o ponto de controle, tá? E assim por diante, né? Então, ela é bem útil nesse aspecto. A transformação S ela foi proposta pelo Barda, né, um geodesista holandês, que também propôs o data snooping, as medidas de confiabilidade que a gente vai ver lá que vem, né? Então, um dos maiores geodesistas aí da história, né? Então, ela permite eu fazer essa conversão entre um ajustamento minimamente injuncionado, vamos chamar que ele vai ter o vetor dos parâmetros ajustados xi com a sua matriz de covariância, né, sigma xi, chapéu porque veio de um ajustamento, né, então tudo que é estimado, a gente coloca a notação do chapéu aqui, para outro, né, então xj, sigma do xj chapéu aqui, né. Então, eu converto de um ajustamento I para outro ajustamento J, ambos minimamente injuncionados, tá? Como é que essa transformação S opera? Ó, o meu vetor de correção aos parâmetros ajustados delta xj vale o vetor de correção aos parâmetros, desculpa, meu vetor de correção aos parâmetros iniciais, né? Delta xj vale o vetor de correção aos parâmetros iniciais delta xi vezes a matriz S, tá? A matriz S que vai me converter para o datum J. E a matriz de covariância, né, dos meus parâmetros na solução J vale a matriz de covariância dos meus parâmetros na solução I vezes a matriz S à esquerda e a matriz S transposta à direita, né? Então, a única coisa que eu preciso aqui, ó, pessoal, é definir a matriz S, tá? A matriz S que me converte para o datum J, né? Tendo ela, eu consigo converter qualquer datum I aqui para o datum J. E a matriz S, como ela é obtida, né? Tem uma expressão geral para ela, tá? Então, ela é dada por essa expressão, onde I é uma matriz identidade, U por U, né? U é o número de parâmetros, né? U é o número de coordenadas que eu tenho ao todo, né? Nesse exemplo aqui, U seria 3, tá? Aí eu considero todos os pontos, né? Para essa análise. Então, aqui eu tenho 3 incógnitas, né? 3 altitudes, 3 coordenadas. Então, U igual a 3. Um caso geral, aí, enfim, é uma matriz identidade U por U, né? Então, ela vai ter 1 na diagonal principal e 0 fora dela, né? Uma matriz identidade aí, cuja dimensão vai depender do tamanho da rede. Beleza. A matriz H, ela vai ser uma matriz U por D, tá? U linhas por D colunas, e aí a gente não tem um valor fixo para D, tá? D vai depender do meu tipo de rede geodésica, tá? É a chamada matriz de Helmert, né? Por isso o H. Aí vai depender se é nivelamento, se é estação total 2D, se é estação total 3D, se é GNSS, ou até mesmo antigamente, né, se é triangulação ou trilateração, né, triangulateração, enfim. A gente vai ver um caso geral depois. E o D também vai ser uma matriz U por D. Aí o DJ, né, essa matriz vai conter as informações do datum que eu quero, tá? Do datum da solução J, tá? E aí também a gente vai ver como que se monta aí essa matriz D no caso geral. Então, a matriz H, que é a de Helmert, ela depende do meu tipo de rede geodésica, tá? Mas para um dado tipo de rede geodésica, ela é fixa. Então, ó, aí é uma identidade, ela é fixa, não muda. A de Helmert, ela existe para cada problema, mas para um dado problema, né, para uma dada rede, ela é fixa. Então, a única questão aqui que a gente precisa fazer é definir a matriz D do datum, tá? Do datum J. Aqui é o nosso único problema, né? Então, a gente troca todo um novo ajustamento simplesmente pela definição de uma nova matriz, que é a matriz do datum da solução J, né? Essa que é a ideia. E aí, quando que a gente vai usar a transformação S? Tá? Aí ela vai ter muita aplicação no monitoramento de estruturas, tá? Por quê?
Porque, a rigor, pessoal, não tem como a gente dizer que os pontos de controle no monitoramento estrutural, né, eles de fato permaneceram estáveis de uma campanha para outra. Mesmo que eles estejam fora da estrutura, dependendo daquela estrutura, né, pode acontecer uma movimentação do entorno ali ao redor, né, e não necessariamente quando eu for medir de novo, o ponto vai estar exatamente no mesmo local. E aí, se ele se moveu 1 centímetro que seja, 1 centímetro já pode ser significativo para o monitoramento, né? Então, a rigor, a gente não pode afirmar, né, com certeza que os pontos estão estáveis, né, em algumas aplicações, né? Então, aí a gente vai ver como que a gente utiliza a transformação S nesse contexto daqui a algumas aulas, tá? Aí a transformação S vai entrar na jogada para a gente poder afirmar de fato, né, se aquele ponto permaneceu estável ou não, tá? Hoje a gente vai ver só a ideia inicial dela aí. Bom, o que a gente precisa, então? A gente precisa definir essas matrizes, né? A matriz de Helmert para o meu tipo de rede geodésica e a matriz D, né? Para o datum, para a solução que eu quero. Aí é a identidade, né? Aí não é mistério. Então, a matriz de Helmert, a matriz H num caso geral aí, tá? Então, vamos pegar o problema mais complexo que nós teríamos, que seria uma rede tridimensional com estação total, tá? Então, aqui está ela na forma transposta, tá? A rigor, as coordenadas correspondem às linhas, né? Mas para ficar mais fácil de analisar, a gente está vendo aqui na forma transposta, tá? Então, as colunas correspondem às coordenadas. Então, aqui o que a gente tem, ó, pessoal? A gente vai ter todos os pontos da rede, né? Ó. Então, XYZ do ponto 1, XYZ do ponto 2, assim por diante até XYZ do ponto K. Né? Vamos supor que essa rede tem K pontos ao todo, tá? Então, primeira coluna, a X do ponto 1, segunda coluna, Y do ponto 1, terceira coluna, Z do ponto 1, e assim por diante, né? Beleza, agora a gente precisa definir as linhas, tá? Aí, nas linhas, a gente vai ter o seguinte, ó, pessoal. A ordem das linhas não importa, tá? Também. A gente pode trocar aqui, tá, pessoal? Não é sempre assim. A gente pode trocar a ordem das linhas, não importa. O importante aqui é o seguinte, ó. Eu tenho que ter 3 linhas, que podem ser as primeiras ou não, né? Mas, enfim, eu tenho que ter 3 linhas referentes a translações, né? A deslocamentos, tá? Uma no eixo X, uma no eixo Y e uma no eixo Z. Nesse caso, são as 3 primeiras linhas, tá? A primeira no eixo X, a segunda no eixo Y e a terceira no eixo Z. Qual que é o padrão delas? A gente vai colocar 1 nas coordenadas X e 0 nas demais, tá? Para translação em X. 1 nas coordenadas Y e 0 nas demais, para translação em Y. E 1 nas coordenadas Z e 0 nas demais, né? Aqui para a terceira linha, na translação em Z. Fazendo isso, a gente vai condicionar, né, ao nosso ajustamento, tá, uma condição chamada No Net Translation, NNT. O que essa condição faz, né, No Net Translation, NNT? Ela diz o seguinte, ó, a gente precisa entrar com coordenadas iniciais, né, coordenadas aproximadas do nosso ajustamento, e aí a gente vai determinar o vetor de correção dessas coordenadas iniciais, né? Somando com elas, a gente tem as coordenadas ajustadas. No Net Translation significa o seguinte, ó, o centroide das minhas coordenadas iniciais vai ser o mesmo centroide das minhas coordenadas ajustadas. Então, eu não vou alterar o centroide da rede. Ó. Como nesse exemplo aqui, ó, eu não mudei o centroide da rede, né? Ó. Vamos supor que essas aqui são as minhas 4 coordenadas iniciais, né, meus 4 pontos iniciais, com o seu centroide. Qualquer ajustamento que eu fizer nesse sentido, ó, numa rotação, enfim, eu não mexo o centroide, né? Então, aqui é uma condição NNT, tá? As próximas linhas. Aí, as próximas linhas vão envolver rotações, tá? Nesse caso, primeiro rotação em X, depois em Y, depois em Z. Né? Então, na rotação em X, ó, a gente vai colocar a coordenada Z na linha Y do ponto 1 e menos a coordenada Y na linha Z do ponto 1, tá? E 0 na X, porque a rotação é em X, né? E o mesmo para os demais, né? Então, 0 no X2, o Z do ponto 2 em Y2, menos Y2 no Z do ponto 2,
e assim segue o baile, né? O mesmo para a rotação em Y depois, né? 0 na Y, e aí menos Z em X e X em Z, tá? E em Z, né? E depois ali no eixo Z. Então, 0 na coordenada Z, Y na X e menos X na Y, tá? Fazendo isso, o que a gente tem? A gente está impondo a condição No Net Rotation, tá? NNR. O que ela significa? Que o azimuth médio, tá, do centroide às posições iniciais vai ser o mesmo azimuth médio do centroide às posições finais ou ajustadas, né? Isso para a rotação em Z, o azimuth, né? A rotação no eixo Z. E idem para as rotações em X e Y, né? Aqui a gente está vendo só o exemplo 2D, que a gente consegue ver no plano, né? Que seria a rotação no eixo Z, né? Ou seja, no azimuth, tá? Então, por exemplo, ó, se a gente expandir ou contrair a nossa rede, a gente não está mudando ali os azimuths, né? Em relação ao centroide. Mas não precisa nem ser tão simples assim. Pode ser mais complexo, de tal forma que o azimuth médio, tá? Se a gente for calcular cada um desses azimuths, a gente vai ter um azimuth médio. Então, esse azimuth médio aqui não muda, né? Os azimuths individuais podem mudar, de tal forma que o azimuth médio não mude. Então, com isso, a gente tem o NR, No Net Rotation, tá? Rotações em X e Y. Eu posso deletar essas linhas, tá? Eu não preciso trabalhar com rotações em X e Y. Se eu medir ângulos zenitais ou desníveis, tá? Com estação total, tá? Porque o ângulo zenital ou desnível, eles já me garantem, né? Eles já me suprem essa deficiência que eu tenho de uma rotação em X ou em Y. E a rotação em Z, idem, né? Eu não preciso colocar a linha da rotação em Z se eu tiver um azimuth, se eu tiver medido um azimuth, né? Porque aquele azimuth me dá essa deficiência que eu tenho de orientação, né? De datum na orientação. Então, se eu medir azimuths, eu também não preciso trabalhar ali com a sexta linha, que seria relativa ali à rotação em Z. E a sétima linha? A sétima e última linha nesse exemplo. Aí ela é relativa à escala, tá? Então, a gente vai botar ó, a coordenada X, aqui é tudo coordenadas iniciais, né, pessoal? Porque a gente não tem as coordenadas ajustadas ainda, né? Então, tudo que eu estou falando de coordenada é a coordenada inicial, né? A coordenada X inicial do ponto 1, em Y, a coordenada Y inicial do 1, em Z, a coordenada Z inicial do 1, né? E assim por diante, né? Então, a gente bota a coordenada inicial na sua respectiva coluna. Se a gente fizer isso, tá? Nessa última linha, a gente vai estar suprindo a escala, tá? Então, o que acontece, ó? A distância média do centroide às posições iniciais será a mesma distância média do meu centroide, meu novo centroide, né? Às posições ajustadas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu mover todo mundo, né? Eu não mudei a distância média dos pontos ao centroide, né? Eu só apliquei uma translação. Aqui, no caso, nem as distâncias mudaram, né? Então, novamente, não precisa ser tão simples assim. Eu posso mexer nessas distâncias, mas de tal forma que a distância média dos pontos ao centroide seja a mesma, antes e após o ajustamento, com as coordenadas iniciais e com as coordenadas ajustadas, tá? Então, a matriz de Helmert, ela tem essa cara geral aí, né? Para redes 3D com estação total. Se tem medidas de distância na rede, aí eu não preciso dessa última condição, dessa sétima linha. Por quê? Porque as próprias distâncias vão me suprir essa deficiência que eu tenho em escala, né? Então, as distâncias já me suprem isso e eu não preciso ter essa última condição. Então, esse é o caso mais complexo, tá, pessoal? Esse é o caso geral, que seria uma rede 3D com estação total. Os outros casos são todos mais simples, né? São simplificações desse, né? Todos eles podem vir desse caso geral, simplesmente deletando as linhas correspondentes aqui, né? Que não são necessárias. Bom, e a matriz D, a matriz do datum, agora o datum que eu quero em específico, né? Aí aqui também um caso geral, tá? Para redes 3D, com estação total. Novamente também, né? A rigor, as linhas correspondem às coordenadas, né? Então aqui a gente vai botar na forma transposta ela, tá? Para ficar mais simples de analisar. Então aqui é o seguinte, ó, pessoal, a gente tem as três primeiras linhas, seriam as minhas tensões em X, Y, Z.
por exemplo, nesse caso. Nesse caso, eu quero fixar o ponto 1. Se eu quero fixar o ponto 1, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1 na coluna da coordenada x1 e 0 nas demais. Fixei minha translação em x no ponto 1. Né? A coordenada x do ponto 1 fica fixa. Depois, na segunda linha, referente à translação em z, eu coloco 1 na coordenada y do ponto 1 e 0 nas demais. Eu estou fixando a coordenada y do ponto 1. E idem para a terceira linha, né? Eu coloco 1 na coordenada z do ponto 1 e 0 nas demais. Eu estou fixando a coordenada z do ponto 1, tá? Então, com isso, eu estou fixando o ponto 1, as coordenadas x, y, z do ponto 1, e estou deixando as outras soltas, né? Estão tudo com 0 ali. Quarta linha, rotação em z. Né? Como é que eu resolvo a rotação em z? Por exemplo, eu posso fixar um ângulo zenital, tá? Do ponto 1 ao ponto 2, né? Então, aqui eu teria a equação do ângulo zenital, né, com as respectivas derivadas, né, em x1, y1 e z1, e x2, y2 e z2. Né? Então, aqui eu estou fixando o zenital do 1 para o 2. Resolvo a rotação em x. Aí eu posso resolver a rotação em y, fixando mais um ângulo zenital. Agora eu vou fixar o ângulo zenital do 1 ao 3. Né? E aí, novamente, né? Então, vou ter as derivadas ali da equação do ângulo zenital, do ponto 1 ao ponto 3, né, em relação a x1, y1, z1, e em relação a x3, y3 e z3, e 0 nas demais. Tá? Então, esses dois ângulos zenitais me resolveram essas minhas duas rotações, em x e em y. A sexta linha é a do azimuth. Né? Então, vou resolver minha deficiência em rotação fixando um azimuth. Vou fixar o azimuth do ponto 1 ao ponto 2. Então, também, ó, vou ter a equação de azimuth, né, com as suas respectivas derivadas em x1, y1 e em x2, y2. Né? O z não entra na jogada, né? não contribui com o azimuth, e 0 nos demais. Então, aqui eu estou fixando o azimuth do ponto 1 para o ponto 2, resolvendo essa rotação. E na sétima linha, que é a escala, né, eu vou fixar, por exemplo, a distância inclinada, a distância 3D, do primeiro para o último ponto da rede. Tá? Então, eu vou ter a equação da distância inclinada, né, do ponto 1 ao ponto K, e eu vou ter as derivadas dessa equação de distância em relação a x1, y1, z1 e em relação a xk, yk e zk, lá para o último ponto, e 0 nas demais. Com isso, eu estou resolvendo a escala nesse último ponto. Então, notem que essa matriz é diferente da anterior. Por quê? Porque ao invés do no net translation, né, a gente fixa um ponto. No Helmert, na anterior, a gente não fixa nenhum. Né? O centroide que fica fixo, mas as coordenadas podem ajustar. Aqui não, aqui a gente está fixando um ponto, né? Ou uma coordenada em cada eixo, né? Idem para a rotação, né? Então lá a gente garantiu ali que o azimuth, né, médio permanece igual, né? Antes e após o ajustamento. Aqui não, aqui a gente vai fixar um azimuth em específico e os demais, né, vão ser alterados, né? E para a escala também, né? Lá a gente garante que a distância do centroide a cada ponto, a distância média, né, do centroide a cada ponto permanece a mesma. E aqui não, aqui a gente está fixando, a gente está injuncionando uma distância apenas, né? Uma distância de um ponto ao outro, tá? Então aqui seria um caso geral aí de uma matriz D para redes tridimensionais, né, com estação total. Esse é o caso mais complexo que a gente poderia ter, tá, pessoal? Então, todos os demais casos aí são simplificações, né? A gente vai deletando colunas, linhas, né, da forma como apresentada aqui na forma transposta dessa matriz. Só que a gente pode fazer essa matriz D como a matriz H, tá? Como a matriz do Helmert, tá? A gente pode crer que o nosso datum do ajustamento seja aquele datum dado pela matriz H. Quando a gente faz isso, o nosso ajustamento, ele é dito ajustamento com injunções mínimas internas, tá? Ou inner constraints. Vai dar a mesma solução, pessoal, caso a gente fizesse uma chamada inversa generalizada, tá? O livro do Ogunder, ele tem exemplos lá que provam isso, né? Então, a gente não vai ver aqui inversas generalizadas nessa disciplina, né? O que é uma inversa generalizada, né? É quando eu não fixo nenhum ponto de controle e eu estou com a matriz singular lá e mesmo assim eu consigo inverter ela, né? Enfim. Então, não precisa ser dessa forma por inversa generalizada, tá? Por essa forma, inner constraint dá o mesmo resultado, tá? É um ajustamento dito com injunções mínimas e internas. Aí, olha que legal, pessoal. Nesse caso, não é nenhum ponto em específico que vai dar o datum. O datum, ele vem das minhas coordenadas iniciais,
Entenderam? Todas as coordenadas iniciais contribuem para o datum. É o chamado Free Network Adjustment. Né? Eu não preciso fixar nenhum ponto em específico, nenhuma distância em específico, nenhum azimuth em específico. Né? Vem toda a solução, toda a deficiência de datum que eu preciso ali, né, é resolvida pela matriz de Helmert, que tem as condições lá de no-net rotation, no-net translation, enfim. Então, todas as coordenadas, todos os pontos contribuem para fornecer o datum da solução, né? Sem precisar fixar nenhum ponto em específico. Isso é bem interessante, tá? E é por isso que a gente vai utilizar isso no monitoramento depois, né? Porque a princípio a gente não sabe qual ponto é estável ou não. Então a gente pode tratar todos eles inicialmente como candidatos a pontos instáveis, né? E aí pelo teste, enfim, lá a gente consegue verificar de fato quem ficou estável e quem não ficou de uma campanha para outra. Né? Então a gente vai utilizar a transformação S nesse contexto. E, bom, a gente também não precisa colocar todos os pontos nessas inner constraints, tá? A gente pode colocar só alguns e deixar outros livres, né? Então, a gente pode fazer um no-net rotation ou um no-net translation somente para alguns pontos da rede e não para todos, né? Então, enfim, aí vai depender ali da finalidade, né? Então, obviamente, tem uma certa liberdade aqui, né? Não é algo rígido, né? Então a gente pode adaptar de acordo com a nossa finalidade para o nosso problema em específico. Bom, aí considerações gerais, então, sobre essas matrizes, né? H e D. Então aqui a gente tem, ó, pessoal, os tipos de observações ou injunções que a gente pode ter, né? Por exemplo, uma coordenada conhecida X, ou Y, ou Z. Direção horizontal ou ângulo. O que é uma direção horizontal? Né? Uma direção horizontal é quando a gente simplesmente faz uma leitura angular, né, numa visada. Aí o ângulo vai vir da diferença, né, a ré e avante, né, uma leitura angular menos a outra, né. Então, mas aqui em termos de datum, os dois têm a mesma contribuição, que é nenhuma, né. Azimuths, ângulos zenitais, distâncias horizontais ou inclinadas, tá? Então, tanto distâncias 2D quanto 3D, elas também vão ter a mesma contribuição aqui em termos de deficiência de datum, que elas só suprem a escala. Desníveis, né, via nivelamento, né? E vetores GNSS, tá? E aí nós temos aqui, ó, pessoal, num caso geral, tá? Para uma rede 3D, a gente tem três deficiências em translação, 3 em rotação, né, uma em cada eixo e mais uma escala. Então, ao todo, a gente tem 7 deficiências de datum a serem supridas. A gente precisa de 7 condições, tá? 7 condições adicionais, 7 injunções para conseguir resolver o sistema. Senão a nossa matriz lá não inverte, é singular, né? Então, olhem só, uma coordenada conhecida X, ela consegue travar a rede, né, no eixo X, ela consegue garantir a translação em X. Mas ela também consegue garantir, né, uma rotação em Y, tá? Porque ela vai estar, né, ou uma rotação em Z, né? Ela só não consegue garantir uma rotação no próprio eixo X, né? Mas ela consegue garantir em Y e Z. O mesmo para a coordenada Y, né? Ela consegue tanto travar a translação em Y, quanto resolver a rotação em X ou Z. E a Z, a coordenada Z também, né? Uma coordenada Z pode, por exemplo, resolver a translação em Z, outra coordenada Z pode resolver a rotação em X, outra coordenada Z poderia resolver a rotação em Z, né? Outra coordenada Z poderia resolver, eventualmente, até a mesma escala, né? Então, coordenadas conhecidas resolvem, né? A translação no seu eixo, a rotação nos demais eixos e também podem resolver a escala, tá? Uma direção horizontal ou um ângulo não resolve nada, né? Por quê? Porque é uma grandeza relativa, né, pessoal? Então, medir ângulo, um ângulo de 15 graus, né, ele pode estar em qualquer direção, né, no espaço ali. Eu posso ter várias rés e várias vantes com um ângulo de 15 graus, né? Então, não resolve nada, ele não supre nenhuma deficiência. Já o azimuth não. O azimuth, por definição, é em relação ao norte. Então, o azimuth, ele me resolve a rotação no eixo Z, a rotação no plano XY. Né? O ângulo zenital também, né, pessoal? Ele tem uma direção de referência que é o zênite. Né? Então, o ângulo zenital, ele consegue me resolver tanto a rotação em X quanto a rotação em Y, tá? Ou um ou outro, né? 2 ângulos zenitais,
cada um pode resolver uma das rotações, ele só não vai resolver a rotação em Z. Uma distância horizontal ou inclinada, né, ela resolve o problema da escala apenas. Já desníveis, eles resolvem o problema da escala e também o problema da rotação. Por quê? Porque uma distância 3D ou uma distância horizontal, ela não tem uma direção em específico, né? Uma distância 3D, eu tenho uma esfera no espaço. E uma distância 2D, eu tenho um círculo no plano, né? Qualquer ponto naquele círculo, qualquer ponto naquela esfera, obedece àquela distância. Então, ela só supre a escala, né? Mas ela não consegue suprir uma orientação. Já um desnível, não. Um desnível, ele é uma distância no eixo vertical, no eixo Z. Então, ele também consegue suprir rotação em X ou Y, né? É uma observável mais poderosa, vamos assim dizer, em termos de deficiência de datum. E o mesmo para os vetores GNSS. Né? Um vetor GNSS, ele só não resolve as translações, né? Ele resolve a escala, porque tem distância, e ele resolve rotação nos 3 eixos, porque ele tem uma linha base, uma linha base que tem as componentes ΔX, ΔY, ΔZ. Cada componente ali resolve uma rotação, né? Então, vetores GNSS desníveis conseguem resolver escala e rotação, ao contrário das distâncias horizontais ou inclinadas. Então, de forma geral aí, pessoal, a gente já viu o caso de uma rede com estação total 3D, né? Mas se for apenas uma rede horizontal, aí o nosso problema é bem simples. Ó. Uma rede horizontal, ela só tem 3 deficiências de datum. Uma translação em X, uma em Y e uma rotação. Então, eu posso resolver fixando uma coordenada X, uma coordenada Y e um azimuth, ou fixando uma coordenada X, uma coordenada Y e mais uma coordenada X ou Y. Né? Então, ou fixando 3 coordenadas, ou fixando 2 coordenadas e um azimuth. Aí eu já não vou ter mais problemas de inversão. E eu preciso só disso, tá? Mais do que isso vai ser sobre-injuncionado, né? Eu já vou ter mais injunções do que o necessário, né? Então, se eu fixar 3, 4, 5 pontos, aí já é um problema sobre-injuncionado. Já estou falando das injunções mínimas que eu necessito, tá? Uma rede GNSS ou de nivelamento é ainda mais simples, né? GNSS, como a escala já vem da distância, né? Então, um ponto 3D fixo já resolve as 3 translações que eu preciso. E no nivelamento a mesma ideia, né? Como no nivelamento o desnível já me dá a escala, eu só preciso resolver uma translação em Z. Então, um ponto com altitude conhecida já me resolve também, né? O problema. Outra informação interessante, ó, pessoal. Distâncias, azimuths e ângulos zenitais medidos, ou seja, observados, eles não sobre-injuncionam o sistema, tá? Não importa se eu tenho uma distância 10 ou 100, tá? O datum, a deficiência de escala, né, foi fornecida pelas distâncias, tá? Mas isso não sobre-injuncionou o sistema, porque elas são observações, né? É diferente de eu fixar uma distância de um ponto ao outro, né? Aí isso eu só posso fazer uma vez, né? Só posso fixar uma distância de um ponto ao outro. Se eu fixar várias distâncias, eu estou sobre-injuncionando o meu sistema, né? Então, medições não sobre-injuncionam o sistema, tá? O que sobre-injunciona é injunções, né? Injunções em excesso. Então, se eu tenho distância medida, eu já tenho a escala resolvida ali, tá? Direção e ângulo não contribuem em nada, né? Porque, ao contrário dos azimuths e dos ângulos zenitais, né? Eles não têm uma direção de referência, né? Uma grandeza relativa ali. E distâncias 2D ou 3D, né? Distâncias horizontais ou distâncias inclinadas, né? Não possuem uma orientação, né? Então, como os desníveis dos vetores GNSS. Então, elas só suprem a escala, mas elas não suprem a rotação. E distâncias em geral, né? Seja 2D, 3D, seja vetor GNSS, seja desnível, não, também, né? Não resolvem a translação, porque eu tenho várias possibilidades, uma distância de 5 metros, né? É uma grandeza relativa também, né? Ela me dá uma escala ali, mas eu posso ter vários pares de pontos que vão ter aquela mesma distância, né? Então ela não resolve a translação, né? Então distância só resolve escala e rotação se ela tiver uma direção
definida, como o caso do desnível e dos vetores GNSS. Bom, aí se eu fizer um sistema minimamente injuncionado, tá? Onde eu definir aquela matriz do datum, a matriz D, ó, aí eu posso fazer dessa forma, ó, pessoal, eu posso considerar todos os pontos da matriz A, isso aqui seria singular, né? Não admitir a inversa, mas quando eu somo com a matriz D vezes a D transposta, eu quebro a singularidade aqui, eu consigo inverter, tá? E aí, nesse caso, eu teria essa matriz de covariância, né, para os parâmetros. Então, eu tenho duas formas, né? Eu posso fazer uma injunção absoluta convencional, aí eu tiro o ponto de controle ali da matriz A, e essa matriz deixa de ser singular, ou eu deixo todos os pontos na matriz A, trabalho num caso geral, e aí eu escolho qual o datum que eu quero pela matriz D, né? E a matriz D vai me quebrar a singularidade na hora de inverter a matriz aqui, tá? Tanto faz, tá? Bom, vamos ver um exemplo numérico, então. Então, esse exemplo foi tirado do livro do professor Ogunder, tá, pessoal? Ali no exercício 14.1. Aqui a gente tem 3 pontos, né? 2 azimuts observados, alfa 1 e alfa 2, e 3 distâncias, D1, D2, D3, tá? Entre esses pontos. Aqui estão os valores numéricos, tá? Do primeiro azimute, do segundo azimute, os seus desvios padrões, né? Em segundos de arco, e das 3 distâncias medidas, né? Então, o valor das distâncias em metros e os seus desvios padrões aqui em metros também. As coordenadas iniciais, tá? Dos 3 pontos, né? A, B e C. Então, a coordenada X inicial é a coordenada Y inicial, né? Este e norte. As equações, né? Então, a equação de azimuth com análise de quadrante, né? Então, aqui o primeiro quadrante, né? Aqui o segundo, mais 180, enfim. Então, o arctangente ali, né? Do primeiro azimuth ali envolvendo os pontos A e B, depois o segundo azimuth envolvendo os pontos C e B, né? Os arctangentes. As distâncias, que é Pitágoras, né? Primeira distância entre o ponto A e o B, a segunda entre o ponto B e C, a terceira entre o ponto C e A, enfim, então aqui as equações. Modelo paramétrico, ó, cada observação, uma equação, né? Então, cada azimuth, uma equação de azimuth. Cada distância, uma equação de distância, né? Nesse exemplo, então, a gente tem 5 medições, 5 equações. A matriz peso, tá? Que é aqui, no caso, a peso é o inverso da matriz de variância, né? Então, só elevar cada um desses camaradas ao quadrado e inverter, né? E aqui, no caso, segundos de arco convertidos para radianos já. Vetor dos parâmetros iniciais x0, as coordenadas iniciais, né? Nesse problema, os nossos parâmetros, né? As nossas incógnitas, são as coordenadas xy dos 3 pontos, né? Então, as coordenadas iniciais aqui, xy do A, do B e do C. A matriz A, a matriz de derivadas, né? Então, derivando essas equações e aplicando ali os parâmetros iniciais, né? Resulta aqui nessa matriz A. O vetor das observações converte os 2 azimuths para radianos, né? E coloca ali as distâncias em metros, né? Então, sempre que eu for trabalhar com ângulo e distância, o ângulo tem que ser convertido para radiano, tá, pessoal? Aí o vetor f de x0, né? Então, joga os parâmetros iniciais nas minhas equações originais, né? E obtém ali o f de x0, enfim. Aí o vetor que ele chama de w, né? Mas que na nossa notação, né? Vocês forem lembrar, a gente chama dl, né? Que é o y menos o y0. Aqui ele faz o y0 menos o y, enfim, só trocando, mas é observações menos f de x0, ou vice-versa, tá? Tanto faz, né? Depois vai mudar o sinal da correção apenas. Aqui o vetor W, também chamado de vetor das observações reduzidas. Enfim, aqui é o ajustamento paramétrico convencional, né? As matrizes do ajustamento paramétrico convencional. Mais detalhes, obviamente, tem no livro, tá, pessoal? O que a gente vai fazer aqui agora? Ó, a primeira solução que a gente vai obter é a seguinte, ó. O centroide vai permanecer inalterado nesse ajustamento. Tá? Então, aqui a gente vai aplicar a condição No Net Translation, NNT. Tá? Então, como é que vai ficar a nossa matriz H para esse caso, né? A matriz de Helmert? Que no caso do Ogunder ele chama de matriz G. Mas, enfim, não tem uma notação universal, tá, pessoal? A maioria das publicações
chama essa matriz de matriz H, de Helmert, né? O Ogundere chama de matriz G, não tem problema. Então, aqui é o seguinte, ó, pessoal, como a gente mediu distâncias, a escala vem das distâncias. Então, não precisa daquela linha referente à escala. Como tem 2 azimuths na jogada, também não precisa daquela linha referente à rotação em Z, né, ao azimuth, porque o azimuth já foi dado pelas essas 2 observações. Só sobra translação em X e translação em Y. Por quê? Porque tudo que envolve o Z, né, não faz parte desse problema, que é um problema 2D. Então, todas aquelas linhas que eram referentes a rotações em X e Y, translação em Z, aquilo lá a gente ignora, porque a gente está no problema 2D aqui, não está no problema 3D. Então, o azimuth, a orientação veio dos azimuths. A escala veio das distâncias, só sobrou as translações. Então, se a gente quer uma condição no net translation, ó, a gente tem aqui 3 pontos, né? Então, ó, x e y do ponto 1, x e y do 2, x e y do 3. No net translation em x, ó, 1 no x do 1, 1 no x do 2, 1 no x do 3. 0 nos demais. No net translation em y, 1 no y do 1, 1 no y do 2, 1 no y do 3. 0 nos demais. Então, tá aqui as duas linhas que a gente precisa, tá? NNT em x e NNT em y, para os 3 pontos. Extremamente simples, né, pessoal? Beleza, então aqui nesse caso, a gente vai considerar que o nosso datum, né, a nossa matriz D, é a matriz de Helmert, né? A gente quer uma condição no net translation, que é equivalente à matriz G, na notação do Ogundere, tá? Então, aplicando ali aquela solução geral, né, nós temos esse vetor de correção aos parâmetros iniciais. Agora, notem que interessante, ó. Então, as correções em X são essas em azul. E as correções em Y são essas em vermelho. Se a gente somar, ó, correção na coordenada X do A, mais correção na coordenada X do B, mais correção na coordenada X do C, isso aqui dá 0 numericamente, ó, pessoal. Menos 38, mais 38, isso aqui anula, né? E aí a gente tem um 0,0005 lá, que está lá na milímetro aqui, ó, no centésimo do milímetro. Isso aqui é erro numérico de cálculo, né? Tranquilamente, negligenciável. E em Y também, ó, 24 menos 23, aí sobra um 001 aqui, né? Que aí tem esse 0002. Então aqui também, aqui a gente vai estar com uma diferença aqui, ali ao nível do décimo, centésimo do milímetro, sei lá, que é referente a erro de arredondamento de cálculo, né? Então, ó, o centroide, né, a coordenada média em X permaneceu a mesma, antes e após o ajustamento. E o centroide, a coordenada média em Y, também permaneceu a mesma, antes e após o ajustamento. Então, a gente fez a condição NNT em X e Y, tá? Então, os parâmetros ajustados, as coordenadas ajustadas, são tais que o centroide inicial da rede é o mesmo centroide final da rede, né? Então, a rede inicial tem o mesmo centroide que a rede ajustada, a rede final. Tanto em X quanto em Y. Aí, enfim, aí a gente pega aquele nosso vetor dos parâmetros iniciais, soma com o vetor de correção aos parâmetros iniciais, tem ali as coordenadas ajustadas, né? Então, elas foram ajustadas de tal forma que o centroide desse triângulo permaneceu o mesmo. E aqui a matriz de covariância dessa solução, né? Enfim. Beleza. Então, aqui a gente mostrou um exemplo, né, de aplicação aí da condição no net translation. Agora, olhem que legal esse exemplo do Ogundere. Agora ele faz uma segunda etapa. Agora ele faz o seguinte. Não, beleza, eu tenho aquele meu ajustamento com injunções mínimas internas, né, na solução I, mas agora eu quero um outro ajustamento. Agora eu quero o seguinte, eu quero o ponto A fixo. Então, agora eu quero um outro ajustamento com injunções mínimas, mas não mais injunções mínimas internas, inner constraints, né, onde o centroide da rede permaneceu inalterado. Agora eu quero que o ponto A fique fixo e os 2 pontos, o B e o C, sejam ajustados, se alterem. Entenderam? Então, eu continuo com injunções mínimas, eu não estou sobre-injuncionando o sistema,
mas agora eu quero um outro datum, um datum onde o A é fixo e o B e o C não. Né? E no anterior, nenhum dos três era fixo. O que era fixo era o centroide. Tá? E em ambos os casos, né, a escala vem da distância e a orientação vem dos azimuths ali, né? Então agora a gente não precisa fazer um novo ajustamento. Agora a gente usa a transformação S, tá? A gente vai definir a transformação S que vai converter de um para o outro. Então aqui nesse problema, o Ogundere ele usa uma notação um pouquinho diferente, né, também. Para o Ogundere, tá? A minha matriz D do datum, ela vale uma matriz E vezes a matriz do Helmert, tá? E essa matriz E vai ter dimensão U por U, nesse caso são 3 pontos, né? Então, 2 coordenadas cada ponto, 6 por 6, tá? E ela é como se fosse uma identidade, né? Aonde a gente quer fixar, a gente coloca 1, e aonde a gente não quer fixar, a gente coloca 0, tá? Então, nesse exemplo, a gente quer fixar o ponto 1, vai ter 1 na primeira linha, a primeira coluna, a coordenada x do 1, 1 na segunda linha, a segunda coluna, né, a diagonal principal aqui, a coordenada y do 1, e 0 nas demais. Se eu quisesse fixar o ponto 2, né, seria 1 e 1 aqui, né, na o terceiro e quarto elementos da diagonal principal. Se eu quisesse fixar o terceiro ponto C, aí seria 1 e 1 aqui, né, então na quinta e sexta linhas, né, quinta e sexta elementos da diagonal principal. Então, enfim, agora, fazendo isso, eu vou fixar só o ponto 1. Então, G transposto vezes a E vezes a G, enfim, esse produto matricial dá esse resultado, né? Aí, aplicando ali com o restante da transformação S, né, resulta nessa expressão. Enfim, aí finalmente a gente tem a transformação S aqui, né? A identidade menos esse produto matricial aqui, tá? Tá aqui a nossa matriz S, a nossa matriz que converte de um datum para o outro. Aí, pessoal, ó, vetor dos parâmetros... Vetor de correção aos parâmetros iniciais que eu já obtinha, vezes a matriz S que eu defini, me dá o vetor de correção aos parâmetros iniciais nesse meu novo datum. E se a gente for ver, ó, como eu criei o ponto 1 fixo, o que acontece? Ó, as correções aos parâmetros iniciais, em xy do primeiro ponto, 0. Eu só vou mexer nos demais. Então tá ali, ó. Meu vetor dos parâmetros ajustados nesse novo datum, J, vale o vetor dos parâmetros iniciais mais o meu vetor de correção aos parâmetros iniciais, que eu não precisei calcular pelo ajustamento, tá? Que veio da transformação S. E aí, ó, de fato, né, o ponto A ficou fixo. Correções nulas no ponto A, né? Então, ele ficou ali como uma injunção absoluta, né? Então, com essa transformação, a gente conseguiu, né, mudar de um datum para o outro. Então, notem o seguinte, ó, pessoal, a transformação S, ela não opera sobre o vetor dos parâmetros. Ela opera sobre o vetor de correção aos parâmetros. Então, eu tenho que ter o seguinte, ó, o meu vetor dos parâmetros iniciais tem que ser o mesmo nas duas soluções, tá? Eu uso o mesmo x0 para as duas soluções, para os dois datums, né? E a transformação S vai operar sobre o vetor de correção a esses parâmetros, tá? Aí, se vocês tiverem curiosidade, tem no livro do Ogundere, mas vocês também poderiam fazer. Se vocês ajustassem essa rede por injunção absoluta da forma convencional, como a gente viu aula passada, né? Ou seja, deixando o ponto A fixo e tirando ele ali das colunas da matriz A, vocês vão ver que vocês vão obter exatamente os mesmos resultados que a gente obteve aqui, fazendo a transformação S do inner constraint para o ponto A fixo, né? Então, fazendo esse ajustamento, né? Enfim, teriam os mesmos resultados aí, né? O que prova que essa transformação funciona, né? E qual que é a vantagem dela, tá, pessoal? Como falei, né? A vantagem é não precisar fazer um novo ajustamento, né? Eu não preciso fazer um ajustamento com a injunção absoluta. Eu só preciso definir a matriz S, que, via de regra, ela vai basicamente depender da matriz D, né? Do datum que eu quero para aquela solução, tá? Então, é mais prático, né? Não preciso ter iterações, né? Convergência, né, analisar convergência, atualizar as matrizes das derivadas, né, enfim, todo aquele processo de ajustamento iterativo de modelos lineares, não lineares, né, que é o caso aqui de redes horizontais, né, eu fujo deles, né, eu só preciso definir uma matriz, a matriz S que vai me transformar esses resultados. E notem também o seguinte, né, nesse exemplo,
a gente teve no net translation, né, na solução anterior, mas não teve no net rotation, né? A deficiência da rotação veio dos azimuths. Então, é um caso geral, tá, pessoal? Né? Não existe uma receita universal aqui. Eu posso ter no net translation sem no net rotation, eu posso ter no net rotation sem no net translation, né? Enfim. Eu posso ter um no net translation somente para alguns pontos, né? Então, de repente, eu poderia fixar só o centroide dado pelo A e pelo B, tá? Mas eu tirar o C ali da minha condição de NNT, né? Enfim, e por aí vai, né? E só para concluir, nesse exemplo, né, a nossa matriz do datum, ela só envolvia translações, né? Seja na primeira solução, no net translation, seja na segunda solução, injunções mínimas, porém o ponto A fixo. Por quê? Porque a escala vinha das distâncias e a orientação vinha dos azimuths, né? Então, a gente não precisou trabalhar ali com as demais linhas da matriz de Hilbert ou da matriz datum, num caso geral, tá? A gente não precisou fixar nenhum azimuth ou aplicar a condição no net rotation, por exemplo. Beleza. Só que tem um problema nisso, tá, pessoal? Fica para reflexão aí. Quando o nosso datum, né, ele é resolvido por medições, por exemplo, a minha deficiência de escala veio por distâncias, aquele datum é relativo àquele levantamento, porque as distâncias que eu vou medir são naquela época. Se eu voltar para aquela rede e medir os pontos e ter havido ali uma movimentação de algum deles, eu vou ter outras distâncias. E a minha escala, né, vai vir por essas novas medições de distâncias, né? Ou seja, por um outro datum. Então, a rigor, tá? Quando a gente define o datum por medições, exemplo, distâncias, né? A gente supre a deficiência de escala pelas distâncias, aquilo é relativo àquele levantamento. Se eu voltar para aquele local, fizer novas medições, ter novas distâncias, eu tenho um novo datum, eu tenho um novo fator de escala que foi fornecido para a rede, né? Referente àquelas minhas novas medições, né? E aí, se houve um deslocamento entre os pontos, né? A rigor, eu não estou no mesmo datum, tá? Pelo menos na questão da distância, né? Então, um datum tem uma escala e o outro datum tem outra escala, né? Porque um datum tem medidas de distância, né? Valores de distâncias para os pontos, e um outro datum vai ter para aqueles mesmos pontos valores diferentes das distâncias, né? Então, não é o mesmo datum, né? Entenderam? Então, fica essa reflexão, né? Usar com cuidado, né? Essas deficiências que a gente resolve por medições, por exemplo, né, a escala por distância, e hoje em dia o azimuth também, né, não faz muito sentido, né, pessoal? Hoje em dia a gente não mede azimuth, né? Então, aqui, na verdade, esse exemplo do Gundera com estação total, hoje em dia, estaria até um pouquinho defasado nessa questão, né? Mas, enfim, vamos supor ali, né, que a gente entra com azimuths medidos, né, para suprir a deficiência e orientação, a gente tem que ter ciência disso, né? Se os pontos se moverem, né, a rigor mudou o datum ali, né? Porque o datum foi suprido por aquelas medições, né? Mudou as posições dos pontos, eu vou ter novas medições quando eu voltar e fizer novas medições naquela rede. Beleza? Dúvidas? Nenhuma consideração? Olha, essa parte da transformação S aí vou ter que assistir de novo. Eu ia falar a mesma beleza. coisa agora. A minha consideração é que eu tenho que assistir de novo essa aula. Não, pessoal, isso tranquilo, tá? Inclusive, essa transformação S eu estudei esse ano também, tá? Antes eu também não tinha um domínio desse assunto aí. A primeira vez que a gente vê, realmente, né? Não é tão trivial assim. Mas é muito importante, tá? Depois a gente, daqui 2 aulas, quando a gente for ver a questão do monitoramento, vocês vão ver o porquê que ela é importante, né? Porque é justamente isso, né?
Eu tenho, vamos pensar no caso do nivelamento, que é o caso mais simples. Então, eu tenho um ponto de controle, eu tenho um RN, né? E aí eu vou lá e faço observações, né? Eu tenho desníveis em relação àquele RN. Quando eu voltar e fizer uma segunda campanha, eu não posso considerar que o simples fato de eu usar o mesmo RN com a mesma altitude garante que eu esteja no mesmo datum, tá? Por que não? Porque eu não sei se aquele RN se moveu ou não, né? Essa que é a questão, né? Então, aí é que a transformação S entra. Então, depois a gente vai ver que no caso do monitoramento, a gente joga todo mundo, né? A gente usa esse conceito da matriz de Helmert, que não tem nenhum ponto fixo. Então, a gente entra com todo mundo ali como candidato a ponto instável, né? E aí um teste que vai nos dizer, não, se aquele ponto pode, de fato, ter sido ser considerado estável ou não, né? E aí a gente pode, não, de fato, esse RN não teve uma movimentação significativa, eu posso usar ele, né? Como ponto fixo aí nas duas campanhas, né, de uma campanha para outra, enfim. Então, ela vai ter uma aplicação muito importante depois na questão do monitoramento, né? Agora que eu vi que tem uma pergunta do Eliel. Pode falar, Eliel, pode falar. Tá, esse sistema S aí tem um programa para fazer esse tipo de rotação, é isso, professor? Então, daí Isso ele vai depender do que tu quer, Eliel. Por exemplo, ali naquele exemplo do Ogunder, né, o Ogunder considerou o seguinte, né? Como eu medi distâncias e azimutes, eu só tenho deficiência na translação, porque a escala foi resolvida pela distância e a orientação foi resolvida pelos azimutes, né? Então, meu único problema foi na translação. Aí eu posso resolver a translação de duas formas. No Net Translation, né, Inner Constraint, o centroide fica o mesmo, que foi a primeira solução, ou eu vou fixar um ponto. Poderia fixar o A, poderia fixar o B, poderia fixar o C. O que eu não posso é fixar dois, tá? Aí vai ser sobre-injuncionado, eu só posso fixar um. Né? Essa que é a questão. Porque pensa o seguinte, né? Toda medição tem erro, né? Então, aquela coordenada veio de uma medição prévia. Ela tem um erro. Se eu fixo só uma, beleza, tá? Porque eu não estou deformando a rede ali, né? Ela pode estar 10, 20, 30 metros errado. Não tem problema, porque esse erro é constante, é comum para todos, né? Então, eu só vou resolver a translação sem deformar a rede. Agora, se eu pego uma coordenada errada e fixo, e pego outra coordenada errada e fixo, aí eu estou deformando a rede, entendeu? Porque aí eu tô botando mais condições do que eu preciso, eu só precisaria de uma. A partir do momento que eu coloco duas, e essas duas estão erradas, né? Todos os valores têm erro, né? Aí eu estou deformando a rede, eu estou sobre-injuncionando o sistema, não tem como as medições se encaixar ali. Eu já tenho uma deformação de partida que é referente ao erro das duas medições, né? Então, eu só posso trabalhar com sistemas minimamente injuncionados nesse caso. Aí ele pode ser minimamente injuncionado fixando um ponto ou fixando, por exemplo, o centroide, né? Nenhum ponto em específico, mas o centroide fica fixo, né? Então, são exemplos. Ambos os casos são minimamente injuncionados, que é diferente de eu fixar dois ou mais pontos, né? 3, 4, 5 pontos. Aí é sobre-injuncionado, né? Aí não é mais minimamente injuncionado. Aí eu já tenho uma deformação adicional, que é os erros das injunções, né? Não sei se mais confundiu ou se deu para entender. Eu confundi um pouco, mas eu vou assistir a aula de novo, qualquer coisa eu lhe procuro na dúvida aí. Eu só tô. É que não tem, como eu lhe falei na aula anterior, né? Essa questão de você conhecer um pouco de campo, você acaba comparando, aí complica às vezes no entendimento, né? Eu nunca fiz, mas eu sei que alguns colegas quando vão trabalhar com locação, né? O pessoal de topografia mesmo, eles costumam criar sistemas locais, né? Rotacionando o desenho, rotacionando o projeto. E geralmente eles fixam assim 2, 3 pontos de topografia, 2 ou 3, né? E rotaciona ali para a melhor forma que eles se enquadram, né? Para poder ter as coordenadas de locação. Eu não tenho, assim, eu não sei se eu estou fazendo besteira em comparar um pouco, né, o que o senhor está falando aí sobre o sistema S, né, sobre fixar ponto, com essa prática. Qual seria a diferença maior dos dois aí? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Porque eles fazem sem ciência nenhuma, essa é a verdade, né? Você faz ali de forma gráfica, Não, né? então, Ariel, não, é perfeito, perfeito. Tem relação sim. Ó, eu tenho um desenho no CAD.
né? Aí eu quero locar aquele desenho, né? Horizontal, tá? 2D. 2D são 4 parâmetros de datum que eu preciso. Translação em X, translação em Y, rotação e escala. Tá? Rotação no Z, né? E a escala. 4. Se são 4, eu posso fixar 2 pontos que vai dar certo. Ele está minimamente juncionado, tá? Então, se eu fixar um ponto num canto e um outro ponto no outro, beleza, eu estou trabalhando minimamente juncionado. Eu estou resolvendo o problema porque eu estou dando 4 injunções, as coordenadas XY de um ponto e as coordenadas XY do outro, e eu tenho 4 deficiências de datum para resolver. Translação X, Y, rotação e escala. Então, 2 pontos resolvem. Agora, se eu começar a fixar mais do que 2 pontos, aí pode dar problema. Tá? Por quê? Porque aí eu tenho 3 ou mais pontos fixos, né? E como é que esses pontos foram determinados, né? Entendeu o que eu quero dizer? Por exemplo, eu vou arbitrar que esse aqui tem essas coordenadas, né? E aí eu tenho uma distância de projeto ideal lá, né? Uma distância e uma direção de projeto ideal que eu consigo chegar no segundo ponto lá. Ah, beleza, né? Então eu consigo resolver esses 4, eu consigo locar o projeto sem ter essa sobreinjunção, né? Agora, se eu começo a pegar mais pontos, começa a ficar mais difícil, porque eu posso sair do um para o outro, daquele para aquele outro, enfim, né? E aí eu tenho que ter ali um erro gráfico, né? Em definir essas coordenadas que eu não vou ter na prática, né? Então eu vou começar a botar mais condições do que eu devia e vai ficar mais difícil, né? De todos eles falarem a mesma língua, né? Então, eu teria sobreinjunções em excesso, né? Eu começaria a ter um potencial de deformação aí, porque eu estou trabalhando com mais pontos do que eu devia, tá? Eu preciso de 2 só, né? Se eu tenho um ponto ali de estação, por exemplo, né? E aí, claro, também, né? Também tem isso. Se eu for locar em campo, eu posso considerar que a distância, a escala vem da medição da distância, né? Então, eu só preciso ter uma estação e uma ré, né? Uma ré conhecida. Aí eu consigo orientar e locar, né? Porque a escala vai vir da distância. Um outro exemplo que daria para pensar também é o seguinte, Eliel. Eu saio de um RN e chego no mesmo RN. Aquele RN pode ter uma altitude errada ali de 1 quilômetro, tá? Não importa. Por que não importa? Porque eu vou ter o seguinte, ó. Eu saí de um ponto e cheguei no mesmo ponto. Então, o somatório dos meus desníveis no meu percurso tem que ser 0, tá? Eu saí de uma cota X, subi desse morro e retornei para aquela cota X. Então, ao longo do processo, tá? A variação que eu tive altimétrica, né? O desnível total, somando tudo, tem que dar 0. Eu saí e cheguei no mesmo ponto. Conseguiu entender a ideia? Consegui, sim. Não vou dizer que ficou 100% claro, mas acho que deu para dar uma elucidada, assim. Tá, mas isso é o minimamente juncionado, porque aqui eu só tenho um ponto fixo. Agora pensa o seguinte, Léo, eu saio de um ponto e chego em outro RN. Por exemplo, 2 do IBGE, né? Eu saio de um do IBGE e chego em outro do IBGE. Aquele RN de partida tem um erro. Aquele RN de chegada tem outro erro. Então, mesmo que, num caso ideal, eu não cometa nenhum erro de medição no processo, o que nunca vai ocorrer, mas enfim, vamos supor que todas as minhas medições são perfeitas. Ainda assim, eu vou ter um erro de fechamento. Por quê? Porque eu tenho um erro numa altitude de partida e um erro na outra altitude de chegada, né? Então não tem como dar 0, né? Já tem um erro de partida inicial ali. Dificilmente os dois vão estar contaminados exatamente pelo mesmo erro, né? Na mesma direção, né? De tal forma que eles se anulem, né? Então, aqui é um sistema sobrejuncionado. Eu não precisaria de 2 RNs, eu precisaria de um só. Como eu estou botando um segundo na jogada, eu estou já inserindo um potencial de deformação na minha rede que não existiria se eu trabalhasse com apenas um RN. Porque agora a minha rede não tem que obedecer a um, ela tem que obedecer aos 2, né? E ela só precisaria obedecer um para dar certo, para ter ajustamento.
Então, um sistema sobre-enjuncionado. Ele vai deformar minhas observações, né? Então, as minhas altitudes ajustadas ali, né? Os meus resíduos vão depender também das minhas injunções. Enquanto no sistema minimamente injuncionado, não. Como a gente viu, né? Se a gente tem um sistema minimamente injuncionado, os resíduos não importam, né? Os resíduos vão ser sempre os mesmos. Não importam quem é o ponto de controle fixo. Então, essa que é a ideia, né? De trabalhar com um sistema minimamente injuncionado ao invés do sistema sobre-injuncionado. Isso quer dizer que o sistema sobre-injuncionado não deve ser utilizado? Não, é outra história, né? Cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, no monitoramento de estruturas, né, a gente tem essa preocupação de utilizar a transformação S para ver se os pontos são estáveis, né? Agora, não tem como a gente fazer, por exemplo, uma estação livre sem estar trabalhando com um sistema sobre-injuncionado, né? Como é que funciona a estação livre? Eu estaciono num ponto desconhecido que eu quero determinar e vou visar pontos de controle, pontos conhecidos. Não tem como eu visar um ponto só. Não consigo determinar minha posição, né? Eu vou ter que visar no mínimo 3 se eu quero ajustamento. Então é uma outra finalidade ali, né? Então ali pode ser um sistema sobre-injuncionado, sem problema nenhum. E até a locação também, né, professor? Se eu quero aplicar esse tipo de ajustamento para eu ter um controle maior, para não acontecer vários problemas Isso, de locação, eu tenho que ter no mínimo 2, né? Eu tenho que ter a minha isso, estação e a minha ré conhecidas, né? ou ou, por exemplo, eu tenho 2 pontos de partida, né? E eu vou fazer uma poligonal enquadrada. Uma poligonal enquadrada vai ser sobre-injuncionada, né? Porque ela tem 2 de partida e 2 de chegada, ela tem 4. Ela precisaria de apenas um conhecido e um azimuth, né? Considerando que a escala vem das distâncias, né? Mas ela vai ter 4 coordenadas conhecidas ali. Desculpa, 8 coordenadas conhecidas. 4 pontos conhecidos com 2 coordenadas cada. É sobre-injuncionado. Mas se eu não fizer a poligonal enquadrada, eu não tenho o controle dos erros. Eu não tenho fechamento angular, eu não tenho fechamento linear. Então vai depender muito da finalidade, né? Então depende da finalidade. Se eu vou escolher um sistema minimamente injuncionado ou um sistema sobre-injuncionado, né? Os dois têm vantagens e desvantagens. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, vou encerrar essa gravação, né? Assim que estiver disponível ali, eu disponibilizo ali na playlist, né, de análise da qualidade de redes geodésicas. O material dessa aula já está ali no OneDrive, né? Mas eu vou colocar atualizado depois ali, vou corrigir ali só aquela elipse ali do slide lá dos vértices da divisa. E aula que vem a gente vai ver identificação de erros grosseiros e sistemáticos, tá? Então, em ajustamento 1, né, a gente já tem uma aula sobre identificação de erros grosseiros, né? Então, aqui em análise da qualidade de redes geodésicas, né, então o diferencial vai ser isso, né? A gente vai dar uma revisada nessa questão de identificação de erros grosseiros, porque no fundo é o mesmo teste, né? E depois a gente vai ver esse caso geral desse teste, né? Como a gente poderia fazer para estender esse teste para um caso geral que é erros sistemáticos, né? Como que eu consigo identificar erros sistemáticos nas observações? E poderia ser até mesmo uma combinação sistemático com grosseiro, enfim, né? Aí eu posso definir o modelo de erro que eu quiser, né? O modelo de erro que eu quiser testar ali para ver se ele é significativo ou não, né? Então aqui vem a gente vai nessa linha aí do controle de qualidade, tá? Identificação de erros grosseiros e sistemáticos. Professor, eu tenho uma pergunta, mas não é da aula. É a respeito do artigo, né, que a gente vai ter que desenvolver nessa disciplina. Após o final das aulas, né? A gente vai ter um prazo mais esticado ou até o final a gente tem que entregar alguma coisa? Uma ideia, um rascunho? Que Não, para mim não ficou claro isso. são 10 encontros, né? A gente está no segundo.
Então, a nossa disciplina vai acabar antes do semestre. Ela tem 60 horas, né? Mas de aula, 10 encontros, né, seriam 40 horas. Né? Então, vai sobrar 20 aí. Obviamente que eu sei que, por mais que seja simples, né, escrever um trabalho em formato de artigo dá trabalho, né? Então, essas 20 horas já estão de extra aí, né, de bônus, porque vocês vão ter um trabalhinho extra aí, né, para fazer essa avaliação. E aí o prazo pode ser o final do semestre, ou até, eventualmente, a gente pode avançar no outro semestre sem problema, depende de vocês, né? Se vocês querem ter pressa em ter o conceito ali no portal, eventualmente algum aluno precisa, né? Aí ele tem que trabalhar dentro desse prazo, né? Agora, se ter o conceito nessa disciplina não vai fazer muita diferença para vocês ali nos trâmites burocráticos do programa, né? De repente dá para colocar uma data um pouco mais flexível e entregar até mesmo ali passando, né, do cronograma inicial do semestre. Aí mais de acordo com o que vocês preferem, né? Então, quem quiser já ter o conceito logo, manda o trabalho logo, né? Quem não tem muita pressa em ter o conceito, dá para colocar um prazo mais flexível. Aí lá mais para frente a gente pode definir esses prazos certinho aí. Tá bom, obrigado, professor. Bom, e se tiverem dúvidas até o nosso próximo encontro, né, podem também mandar por e-mail que eu respondo sem problemas. Então, boa tarde a todos, né, e até semana que vem. Beleza, obrigado, Ivan. Valeu, pessoal. Boa tarde, tchau.